Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio aqui do canal da Liturgia da Palavra. E nós vamos dar início fazendo o sinal de nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, nós entramos no período da ressurreição e pós-ressurreição de Cristo Jesus em nossas vidas. Bendito seja o Senhor, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, né? O Filho muito amado do Senhor Todo-Poderoso. Abril, né? Desejo que abril seja um mês muito abençoado a todos nós, mas principalmente a você que me acompanha neste período, neste canal. Nessa introdução, vamos já colocar em pauta as intenções de oração e também as orações propícias para este período. Inicialmente, o tema da Rede Mundial de Oração do Papa, que o Santo Padre, o Papa Francisco, nos pede para a reflexão do mês agora, né? O mês de abril. Intenção: por uma cultura da não violência. Rezemos pela maior difusão de uma cultura da não violência que implica um cada vez menor recurso às armas, seja da parte dos estados, seja da parte dos cidadãos. Rezemos também pelo nosso país, o Brasil, pedindo para que Nossa Senhora acolha o Brasil, o povo brasileiro e todo esse período do ano 2023, nos consagrando a ela e consagrando nossos entes queridos, familiares, amigos e até os nossos desafetos. Para este tempo pascal, nós rezamos o Regina Coeli. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia, alegrai-vos, exultai, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Ó Deus, que pela ressurreição de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, fizestes brilhar no mundo a alegria. Fazei que pela intercessão da Virgem Maria, sua mãe, cheguemos às alegrias da vida eterna, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Também neste período podemos rezar o Ave Maris Stella, Ave do Mar Estrela, também. O mês de abril é o período dedicado a meditarmos, nós somos convidados neste mês a meditarmos sobre o Santíssimo Sacramento e também rezarmos mais intensamente para o Espírito Santo. E para este período, eu separei 2 orações de Santo Afonso Maria de Ligório. Para o Santíssimo Sacramento, se Jesus sacramentado, rezemos. Deus sacramentado, pão dos anjos e alimento divino, eu vos amo, mas nem vós nem eu ficamos satisfeitos com este amor. Amo-vos sim, mas amo-vos muito pouco. Fazei vós mesmo, Jesus, que eu conheça a beleza e a bondade imensa que amo. Fazei que meu coração expulse todos os afetos terrenos e deixe todo lugar só para vosso divino amor. Para ganhardes meu coração e vos unirdes tudo a mim, descei cada dia dos céus aos nossos altares. É, pois, justo que eu também não pense senão em vos amar, em vos adorar, em vos agradar. Amo-vos de toda a minha alma, amo-vos com todas as minhas forças. Se quereis recompensar-me por este amor, dai-me ainda mais amor, mais ardor, para que eu cresça sem cessar em vosso amor e no desejo de vos agradar. Jesus, meu amor, dai-me mais amor. E para esta já segunda semana do mês de abril, já no período de pós-ressurreição do Senhor Jesus, nós vamos rezar a seguinte oração dedicada ao Espírito Santo por Santo Afonso Maria de Ligório. O Espírito Santo dá os meios para amar a Deus e a ser santo. Meu caro Redentor, quereis meu amor e mandais que vos ame de todo o coração. Sim, meu Jesus, de todo o coração quero amar-vos. Não, meu Deus, direi confiado em vossa misericórdia. Não me apavoram meus pecados, porque agora os odeio, os detesto acima de qualquer mal. Eu sei também que esqueceis as ofensas de uma alma que se arrepende e vos ama. Aliás, porque mais que outros vos tenho ofendido, mais que outros vos quero amar com a ajuda que de vós espero. Meu Senhor, quereis que eu seja santo, e eu quero ser santo para vos dar gosto. Eu vos amo, bondade infinita.
Dou-me todo a vós. Sois meu único bem, meu único amor. Aceitai-me, meu amor, e fazei-me todo vosso, e não permitais que ainda vos dê desgosto. Fazei que me gaste todo por vós, como nos gastaste totalmente por mim. Amém. A seguir, a liturgia do dia. E nesse dia 14 de abril de 2023, cor litúrgica é branca, o santo do dia, como é que é? Santa Liduína. Mas tem outros santos, tá, gente? O que eu vou falar? Leitura do Catecismo da Igreja Católica. Vamos começar com esta parte. Bem, pitaco do dia, eu espero não falar muito, tá? A não ser que seja alguma coisa referente ao evangelho de hoje. Que eu não preparei nada. Tô fazendo as leituras para não atrasar muito, para não ficar... Porque já ficou buraco segunda-feira, né? Pois é. Era para gravar o de segunda, gravei o da terça e depois gravei o da quarta. E ontem eu tava um pouco acelerada, precisava gravar e resolver os assuntos externos aqui. Que é coisa da casa, né? E aí por isso que eu tô com a voz acelerada ontem e de ontem. Mas hoje eu tô mais tranquila, tenho um tempo aqui e vou conseguir pelo menos gravar até o de hoje, nesta sexta-feira, 8ª da Páscoa. Pitaco é o quê? Até este momento, o padre Marciano, que você deve ter visto nas redes sociais, continua desaparecido. Peço humildemente que rezem para que encontrem ele da forma que tiver. Desculpa falar, mas nessa altura da vida, só para acalmar o coração da família. Porque, olha, gente, não tem nada pior que uma pessoa desaparecer, você não sabe se está viva, você não sabe se está morta, não tem um vestígio sequer, né? É que nem o caso de Brumadinho. Não sei se faltam 2 ou 3 pessoas ainda para serem encontradas, os restos mortais. Eu até tenho que ver isso, inclusive. Se já terminaram as buscas, né? Para encontrar os restos mortais de 3 ou 2 pessoas ainda. Você pensa como é que essa família não fica, né? Então não é só lá em Brumadinho, tem outras situações. Tem desaparecidos que nem registro de nada, um pedacinho do osso saiu. Que Deus conforte essas famílias que vivem atribuladas, né, com a questão do desaparecimento de pessoas, porque no mundo somem, desaparecem, né? Então rezemos por essas pessoas que sofrem com os seus entes desaparecidos e que sejam encontrados, né? Mesmo que demore, mas que sejam encontrados. Lógico, existem casos em que a criança desapareceu e depois foi encontrada adulta, graças a Deus, né? Então, existem esses casos, mas rezemos, tá? Ou a gente não sabe, às vezes está em cárcere privado, tem vários casos assim, né? Várias pessoas que foram trabalhar em algum lugar sumiram, não deram mais notícia. Aí vai ver, tava lá anos como escravo de um patrão mau, de uma patroa ruim. Não teve a ex-atleta lá de vôlei que deu chicotada nas costas de 2 rapazes, entregador de comida? Parecia o quê? Aquela senhora de engenho, né? Pegou a coleira do cachorrinho dela e deu nas costas de 2 entregadores desses aplicativos. Por quê? Porque eu não sei se estava de moto ou se estava de bicicleta, estavam na calçada. Sim, eles estavam errados. Agora, você causar humilhação para uma pessoa que tá ali, tudo bem, tá errado, não pode estar com veículo na calçada porque é perigoso, mas tem coisas que você tem que deixar para lá, é o serviço da pessoa, a pessoa tem que agilizar, não é? Se coloque na posição da pessoa. Não, pegou a coleira e deu nas costas dos caras. E eles eram o quê? Negros. Um deles era negro. Tanto é que ele ficou brabo. Derrubou a moça no chão para se defender. A moça não entende que tá agindo como se fosse uma senhora do engenho? Tem que mostrar a abolição da escravatura da princesa Isabel para ela. Chicotada nas costas com coleira de cachorro. Ah, vá tomar banho, né? E assim, esse ano, o que teve de denúncia de trabalho escravo para tudo que era região do Brasil, né? Que absurdo, gente. Aqui também no Paraná teve. Que vergonha. Rio Grande do Sul. E ainda o cara queria justificar, queria desmerecer a etnia, não é etnia, mas por eles serem. Não teve lá do Rio Grande do Sul, lá das vinícolas? O político lá, local, não sei se era um vereador, um deputado estadual lá,
o cidadão teve a capacidade, a pachorra, o termo é esse, a pachorra, de falar, não, que é todo um bando de preguiçoso, tudo nordestino, não sei o quê. Ah, como se ele fosse o santo, né? Ah, eu sou o senhor do engenho, posso falar o que quiser, né? Não é? Tem um outro lado também, o pessoal que usa da cor própria para justificar próprios erros. Essa eu não deveria contar, mas eu vou contar para te atualizar. Sabe aquele vereador que invadiu a igreja aqui em Curitiba? O senhorzinho lá, o piazão? Eu chamo de piá pançudo porque é isso que ele é. Ele usa da cor para dizer que eu estou sendo oprimido. Sabe o que aconteceu com ele? Bom, primeiro ele foi perdoado pela arquidiocese, até aí é cada um resolve. Ele foi banido da Câmara dos Vereadores, mas ele conseguiu se eleger como deputado estadual. Só que para ver como uma pessoa ruim cai sozinha, né? Causou uma polêmica com os colegas deputados estaduais, falando mal de gente da polícia. Aí ferveu lá a Câmara dos Deputados Estaduais, porque o que aconteceu? Tem deputado estadual que é ex-delegado. Aí o negócio ferveu. Então, assim, esse rapaz que invadiu a igreja, ele é contestador. Ele não aceita hierarquia, não aceita levar repreensão de gente acima dele, porque todo mundo tem alguém acima dele. Até o Lula, que é presidente, ele tem que baixar as orelhinhas para alguém que está acima dele. Sempre tem. Tem que baixar as orelhas. Porque se não é pela lei, por alguma coisa, não é, a polêmica lá do Dalai Lama. Nossa, aquilo coisa mais nojenta. Né? Aí eu fico pensando, por isso que o Papa Francisco, acho que nunca, que eu saiba, o Papa Francisco nunca quis se encontrar com o Dalai Lama. E olha que o Dalai Lama foi exaltado como pacifista, quase nível de Gandhi, né? O que esse povo esquece? Que há leis, que tem o cancelamento também, né? Todo mundo não tá acima de ninguém. E mesmo que seja a suma autoridade, Deus está acima. Jesus está acima de todos nós, né? Então, eu não queria falar do aquele ex-vereador que virou deputado. Eu não votei naquele cidadão como deputado. Eu achei uma... Ah, esse também é outro. Esse é muito pernicioso, muito oportunista, né? Aproveitou a onda, não, eu quero ser político. Só que ele vai quebrar a cara com o tempo porque ele fica falando e ofendendo os colegas e vai chegar uma hora que vai ser entrar no ostracismo, né? Político. Porque ninguém suporta um cara desse. Certo? Então ele está fazendo as confusões. Pessoa que não aceita a autoridade de ninguém não vai ter o devido respeito, tá? Mas eu só tô falando. O caso lá da igreja foi abafado, tá? Tudo resolvido perante a arquidiocese, aí já são decisões da arquidiocese. Mas o mocinho lá, se você quiser continuar rezando, reze pela conversão dele, ele vai acabar pegando de volta tudo que ele dá. Que é assim que a vida funciona, meu povo. Você pode ser ateu, você pode não acreditar na lei do universo, não precisa acreditar na lei do universo. Mas a justiça de Deus é para todos os crentes, não crentes, vivos, mortos e zumbis. PT saudações. Ponto saudações, tá? Então coloque isso, faça essa experiência, tá? Vocês que são jovens, essa é a experiência. O que você dá pro próximo é o que você depois vai receber de volta, porque a pessoa não é obrigada a receber tua grosseria, teu egoísmo, teu nariz empinado, tua falta de noção com relação à hierarquia, que acha que só porque você tem boca e cabeça, você acha que pode sair falando qualquer coisa, né? Pois é. Beleza, esse é o pitaco do dia. Pronto, já falei. Parágrafo 648 a 650, 3 parágrafos hoje, do Catecismo da Igreja Católica referente à ressurreição. Então, a ressurreição, obra da Santíssima Trindade. A ressurreição de Cristo é objeto de fé enquanto intervenção transcendente do próprio Deus na criação e na história. Nela, as três pessoas divinas agem ao mesmo tempo, juntas e manifestam sua originalidade própria. Ela aconteceu pelo poder do Pai, que ressuscitou Cristo, seu Filho, e desta forma introduziu de modo perfeito sua humanidade, com seu corpo na Trindade.
Jesus é definitivamente revelado Filho de Deus com poder por sua ressurreição dos mortos, segundo o Espírito de Santidade. São Paulo insiste na manifestação do poder de Deus, pela obra do Espírito que vivificou a humanidade, morta de Jesus e a chamou ao estado glorioso de Senhor. O Filho opera, por sua vez, a própria ressurreição em virtude de seu poder divino. Jesus anuncia que o Filho do Homem deverá sofrer muito, morrer e em seguida ressuscitar. Sentido ativo da palavra. Alhures afirma explicitamente: eu dou a minha vida para retomá-la. Tenho poder de dá-la e poder para retomá-la. Nós cremos que Jesus morreu, em seguida ressuscitou. Os padres da Igreja contemplam a ressurreição a partir da pessoa divina de Cristo, que ficou unida à sua alma e ao seu corpo, separados entre si pela morte. Pela unidade da natureza divina, que permanece presente em cada uma das duas partes do homem, estas se unem novamente. Assim, a morte se produz pela separação do composto humano e a ressurreição pela união das duas partes separadas. Eu vou ler o parágrafo 651, tá? Sentido e alcance salvífico da ressurreição. Se Cristo não ressuscitou, vazia é a nossa pregação, vazia é também a vossa fé. 1 Coríntios 15, versículo 14. A ressurreição constitui antes de mais nada, a confirmação de tudo o que o próprio Cristo fez e ensinou. Todas as verdades, mesmo as mais inacessíveis ao espírito humano, encontram sua justificação se, ao ressuscitar, Cristo deu a prova definitiva que havia prometido de sua autoridade divina. Beleza. Aí amanhã segue, tá? Tem mais coisa aí. Deixa eu marcar aqui, senão perco tudo. Ai. Pronto, agora vamos para a leitura desta oitava da Páscoa, sexta-feira. A primeira leitura, Atos dos Apóstolos 4, versículos de 1 a 12, nesse dia 14 de abril, né? Vamos lá. Naqueles dias, depois que o paralítico fora curado, Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram os sacerdotes, o chefe da guarda do templo e os saduceus. Estavam irritados porque os apóstolos ensinavam o povo e anunciavam a ressurreição dos mortos na pessoa de Jesus. Eles prenderam Pedro e João e os colocaram na prisão até o dia seguinte, porque já estava anoitecendo. Todavia, muitos daqueles que tinham ouvido a pregação acreditaram, e o número dos homens chegou a uns 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os chefes, os anciãos e os mestres da lei. Estavam presentes o sumo sacerdote Anás e também Caifás, João, Alexandre, todos os que pertenciam às famílias dos sumos sacerdotes. Fizeram Pedro e João comparecer diante deles e os interrogavam: com que poder ou em nome de quem vós fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito o bem a um enfermo e pelo modo como foi curado. Ficai, pois, sabendo todos vós e todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes, e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Palavra do Senhor. O responsório de hoje é o Salmo 117 ou 118, cujo refrão diz: a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga, eterna é a sua misericórdia. Os que também o Senhor agora o digam, eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemo-nos. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação. Ó Senhor, dai-nos também prosperidade. Bendito seja em nome do Senhor, aquele em que seus átrios vai entrando. Desta casa do Senhor vos bendizemos, que o Senhor e nosso Deus nos ilumine. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular.
Evangelho de hoje, João 21, versículos de 1 a 14. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram, entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor! Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu uma roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco, arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem ele era, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, distribuiu por eles e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Bem, aqui termina a liturgia da palavra. Vamos recordar o evangelho do domingo da Páscoa. João 20, versículos de 1 a 9. Beleza? Que Jesus não está no túmulo. Os anjos afirmam para as mulheres que tinham ido lá, para ver, né? As mulheres estavam preocupadas em preparar o corpo do Senhor. Maria Madalena essa semana chorou um monte. Cadê o meu Senhor? Até dá para entender, porque no desespero a pessoa não reconhece ninguém mesmo. Mas aqui a gente percebe que Jesus está com o corpo tão perfeito, tão glorioso, que os discípulos não estavam reconhecendo. A mesma coisa com os discípulos de Emaús, que foi na terça-feira, né? Terça-feira foi a evangelho dos discípulos de Emaús. Só reconheceram quando Jesus partiu o pão e, antes disso, alimentou-os com a palavra, rememorou os escritos do Antigo Testamento, o que os antigos profetas tinham falado, que o Messias iria sofrer, morrer e ressuscitar, certo? Qual que é o ponto-chave? Eu vou ficar com o personagem Pedro. Aqui, Pedro ainda está se sentindo culpado. Pedro está com remorso. Pedro se arrependeu. Pedro estava lá com os amigos, com os discípulos. Aqui Pedro não recebe, nem Pedro, nem os seus colegas haviam recebido a efusão do Espírito Santo no cenáculo, quando nós rezamos os mistérios lá do terço, os mistérios gloriosos, que é o terceiro, a vinda do Espírito Santo. Então, para entender um pouco, veja bem, da primeira leitura, que você percebe um Pedro corajoso, um Pedro que prega, um São Pedro que cura um paralítico em nome de Jesus. Não é por Pedro, mas porque Pedro está em comunhão com Cristo. E ele e João, né, João Evangelista que está junto, são contestados pelos mestres da lei. E aí vem um detalhe importante, que eu vou colocar, porque eu estou convidando já faz tempo e faço convite nessas oitavas da Páscoa. Você que não se atentou, que nesse período das oitavas da Páscoa é o momento de clamarmos e pedirmos uma nova efusão do Espírito Santo em nossa vida, como o cenáculo lá, né, em que Nossa Senhora e todos os discípulos estavam lá, e acontece toda aquela, né, toda aquela manifestação gloriosa do Senhor, que parece a Torre de Babel invertida. Todos começam a falar em línguas e todo mundo, judeu de todas as partes ali do território da antiguidade, do mundo conhecido, fala, como é que a gente está entendendo o que eles estão falando, sendo que eu sou da Turquia, sendo que eu sou da Grécia, o outro aqui é lá de Roma.
Judeus espalhados, mas que já... Ué, mas eles estão falando nossa língua. Eu vim de outras regiões, como é que eu estou entendendo? Né? Então ali é a graça e a efusão do Espírito Santo. Jesus havia prometido: eu vou para o Pai, não me segurem, eu vou para o Pai. A ascensão do Senhor acontece e vai acontecer em breve, certo? Numa das leituras do domingo vai ter a ascensão do Senhor, certo? Aliás, nós vamos celebrar um domingo assim. E o que que acontece? Ele diz assim: não fiquem tristes, eu vou mandar o Espírito Santo, o Espírito Paráclito, o Consolador, o Defensor, com os 7 dons. É para dar fruto, viu? Nem que seja um frutinho doce, né? Um abacaxi docinho. Olha, seria bom se a pessoa fosse uma jabuticabeira, né? Desce tudo no tronco já, né? Ou uma paineira. Tem uma paineira que o ônibus passa, quando eu vou pro centro, tem uma empresa que tem uma paineira. Para quem não sabe, paineira é uma árvore que tem o tronco espinhudo, dá umas flores lindas, um rosa pink lindo, e sai um fruto, parece um abacate, assim. Só que aí, com o tempo, ele seca, abre, ele racha e sai algodão. Aí eu tava ouvindo uns papos dos antigamente que uma pessoa morava no interior do Paraná, tinha uma tribo de índio lá, já vestindo roupas civis, tudo, mas quando a paineira dava aqueles algodões, as mulheres, crianças, senhoras, velhos, iam catar o algodão. Aí eu contei pra pessoa que eles pegavam algodão para manter a higiene íntima no período menstrual. Ou você nunca pensou que as Índias têm os ciclos como nós? Não tem mods, não tem sempre livre. O que eles faziam? Plantar algodão europeu, que é um arbusto seco? Não, não tinha semente. Então o jeito era pegar da paineira, uma vez por ano, né? Tá, estamos falando dos frutos, não estamos falando sobre isso. Não, é só bater uma curiosidade, né? É que eu acompanho uma moça que é uma índia, não é do Paraná, ela é do, não sei qual que é o estado. Aí perguntaram pra ela como é que ela se resolviam no ciclo menstrual. Aí ela falou, não, nós planta algodão. Planta não, pode plantar, mas elas pegam das árvores paineiras, né? É, papo aleatório, tá. Tá bom, então, viu? Aqui também tem cultura. Então, os frutos do Espírito Santo. Vamos voltar para os espíritos, pros frutos, que pro Espírito Santo, pros frutos do Espírito Santo. Na leitura de hoje, o que me chama a atenção de diferente é Jesus não conseguiu a conversão de alguns fariseus, saduceus, mestres da lei. Ele foi, inclusive, mandado à morte, né? E nas leituras aí futuras, nós vamos ler o quê? Tem um mestre da lei que vai falar, gente, vamos deixar esse negócio acontecer, deixa manifestar, porque se for dos homens, vai sumir como aconteceu com aquele Judas Galileu. Aí fala lá o nome de alguém da Galileia que foi um pervertor, um falso profeta. Se for algo parecido, vai sumir com o tempo. Porém, se for algo do Santíssimo, de Deus Altíssimo, aí como é que a gente vai lutar contra? Então, em algum momento da primeira leitura, vai haver uma pessoa sábia que vai pôr essas duas situações, né? Ainda bem que é sábia e prudente, né? Porque brigar com o próprio Deus é triste, né? E a questão que eu gostaria de colocar é: o mundo quer expulsar o Espírito Santo das nossas vidas. Pode reparar. Ah, tem os hospitais, tem os remédios, tem os médicos, nós podemos salvar vidas. Tá. Não, isso é importante, lógico. Se a gente tem o conhecimento, né? Muitos dos conhecimentos vieram de padres. Mendel era padre. O que o Mendel fez? O início da genética. A partir de flores de ervilhinha, brancas e rosinhas. Compositores de música clássica, se não me engano, Bach era padre. Vivaldi, se não me engano, era padre. Que mais? Filósofos padres, né? Que deram início a um start na parte da tecnologia. Tem vários. Mas alguém lembra?
Então, não ache estranho quando o mundo expulsa o cristianismo, o catolicismo, Cristo da vida, do mundo. É a mesma coisa, algumas páginas católicas e influenciadores aqui do Instagram, até parece que eu tô no Instagram, não tô. Mas aqui mesmo também do YouTube, mas lá no Instagram, qual que é o mote? O Google diz que devemos respeitar todas as religiões, menos o cristianismo. E sabe por quê? Faz parte da agenda global, criatura. Acorda pra vida. Nós vamos continuar sendo perseguidos, só que de forma já diabólica, né? Até tem a questão do capeta no meio? Tem, mas aí é a maldade do ser humano junto, que é pior ainda. Não que o capeta seja bonzinho, não. Não, não é. Não é, não. Mas, aliada à maldade do ser humano, de alguns grupos de humanos, aí a coisa realmente fica ruim. Então não espere que o mundo vai exaltar Cristo, que um programa mundano vai exaltar Cristo. Jamais. Nunca. A pessoa pode até dar o testemunho, mas depois está lá no limbo, sem trabalho, sem fazer novela, tendo que se sujeitar a papéis ridículos. Ainda passa um ridículo, porque a pessoa é gente, né? Então pode cometer erros. Ainda passa o ridículo de passar uma ideia errada de católico ou de cristão. Olha, sério mesmo. Tem gente que aí abusa e perde a mão para algumas coisas, sabe? Então tem que tomar cuidado e rezar por essas pessoas. Então, na leitura de hoje, também quero reforçar o seguinte: você não está entendendo direito a dinâmica? Por que que Pedro, além de ter negado a Cristo, fica com remorso? Lógico, não se mata, né? Ele sabe que algumas pessoas dependem dele, então todos os apóstolos estão ali com Pedro juntos, sofrendo, tão covardes ainda, se sentindo mal, depressivos, mas aí depois da efusão do Espírito Santo, que vem com força no cenáculo, que acontece a falar em línguas, e Pedro toma a frente e aí sim se torna o líder, né? O representante de Cristo na terra, aí passa a ser ele né, designado pelo próprio Jesus. Por isso que Jesus faz essa aparição aqui, com o corpo ressuscitado. Ele vem resgatar a vocação de Pedro. Ele confia em Pedro. Pedro que não confia nele. Aí ele se torna diferente. Então é preciso voltar mais na leitura dos Atos dos Apóstolos, porque aqui é no capítulo 4. A gente tem que ver a partir do capítulo 1. Vai para Atos dos Apóstolos, capítulo 1, 2 e 3, para você ver o que acontece. Há uma mudança em Pedro. Total. Total. E não só ele, os outros também. Porque amanhã, provavelmente, na primeira leitura, ele e João Evangelista serão flagelados, vão ser chicoteados para falar, vocês não podem mais falar de Cristo. Aí ele sai todo machucado, sangrando, com dores no corpo, exaltando e glorificando a Deus. Nós recebemos um castigo corporal porque nós anunciamos a Cristo, então nós estamos no caminho certo. E quem que proclama isso? Pedro somente? Não, sobre o efeito, a ação do Espírito Santo que está neles. Acorda, meu filho e minha filha, você não vai ser o melhor influenciador católico se você não pedir o Espírito Santo. Aliás, você não vai conseguir nem pregar, nem falar que Jesus é o seu Senhor e Salvador. Você vai ter que ter minimamente o Espírito Santo habitando em você, na sua cabeça, na sua fala. Você pode até proclamar pela cabeça, pela sua vontadezinha, mas aquele que proclama de verdade é sob a ação do Espírito Santo. Se você expulsa o Espírito Santo da sua vida, você está com outro espírito. O espírito de porco, o espírito humano, o espírito do mundo, qualquer espírito. Porque eles são vários, né? Por isso que tem que fazer discernimento de espíritos. Mas o Espírito Santo é um. Mas eu não sei fazer discernimento. Ué, então vai chamando. Aí vai rezando. Ai, Espírito Santo, eu não te conheço. Tem compaixão de mim, que sou o pecador. Ué. Se humilha. Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, criatura. Nós vamos celebrar domingo de Pentecostes aí, final de maio, e você fica o quê? Se entupindo de chocolate? Achando que, agora acabou a quaresma, vamos entupir de churrasco na sexta-feira. Não, né? Você está sendo convidado a celebrar celebrar a ressurreição de Cristo, mas aclamar a vinda do Espírito Santo, o verdadeiro Espírito Santo, na sua vida. Cabeçudo, tapado.
sem vergonha. Pra mim também, né? Egoísta. Cheio dos pecados, das misérias. Miserável, né? Pois nós somos miseráveis, ainda Deus ainda quer dar um presente. Então, aquele que nos fortalece para anunciar a Cristo precisa estar com o Espírito Santo. Não adianta eu sou fulano que sei cantar. Aí eu tenho que ver umas barbaridades na TV. Católica? Não, não são todos, né? Mas tem um aí que se veste de branco, né? E que o certo é ser padre. Seja padre. Não fale bobeira, gente. Porque quer ser artista? Abandona tudo e vai ser artista, vai ver se vai ser feliz assim, vai lá. Tem gente que tá em duas vias, né? Isso aí não que o Espírito Santo pega, como é que é lá do tem um influenciador que fala. Aliás, foi uma pessoa que deu a ideia, né? No meio da oração eu posso falar para Nossa Senhora, pega ele, Nossa Senhora. Pois é. Pega ele, Nossa Senhora. Pega aí, pega esse padre, converte, ajuda na conversão aí, porque ó, aí tá difícil. Aí o que eu faço? Para evitar a Revoltex, né? Pega o controle remoto e... Ou desligo ou mudo de canal, porque não tem condições, ter que ouvir um monte de barbaridade. Com todo respeito à figura do padre, né? Mas eu acho que assim, já tá difícil o padre. Aí os bons padres entram em crise, cometem um ato capital contra eles mesmos, porque eu aposto que todos eles, a grande maioria que cometeu ato capital, 99,99%, eram ótimos padres. Mas aconteceu alguma situação horrível. Entrou sabe, num acelerado das ideias tortas lá e errou com ele mesmo e com Cristo. Deus tenha piedade dessas almas. E aí o povo que não se converte fica fazendo essas via dupla, tripla, quádrupla e achando que é interessante. Deus tenha piedade, viu? Padre tem que ser padre. Primeira coisa, o padre tem que ser padre. Vai cantar? Isso faz parte do ministério. Ele pode ter esse dom. É para evangelizar, como eu vejo alguns, Frei Gilson, Padre Manzotti, entendeu? É para evangelizar. Padre, o Monsenhor Jonas também usava a música para evangelizar. É para evangelizar? Ótimo. Que bom que você tem o dom. Agora, rezemos, né? A gente sabe que tem um que ou é piadista, ou quer ser artista, cantor, né? Rezemos por essas vocações, meu Deus do céu. Tá? Então, você não está entendendo a dinâmica das leituras de hoje. Realmente, você pega um São Pedro aqui na primeira leitura, imbuído do Espírito Santo. Aí você chega no Evangelho, o Pedro está lá em crise vocacional, crise existencial, inclusive. Porque não é só saudade de Cristo, de Jesus. É também. Mas é porque Pedro sabe que pisou na bola. E Jesus é misericordioso. Aí vem Jesus misericordioso, dá peixe. De novo faz a pesca milagrosa, só que de uma outra forma. Com um corpo de outra forma, né? Volta aí, meu irmão. Você que abandonou tudo. Dias difíceis existem, né, gente? Não vou mentir, eu tive aí no começo do ano, aí eu mesmo me atribulando sozinha, né? Triste. É horrível isso. Sofrendo calada e sozinha, né? Aí eu não posso falar calada vence, mas pedir a misericórdia mesmo de Deus, né? Para que tudo dê certo. Porque no fundo dá certo. Porque nós lidamos com vida, né? Então, você que se desiludiu, olha, para se desiludir dentro da igreja, com a igreja, com os filhos da igreja, desiludir com, né? Com o ministério, com isso, com aquilo, com aquele outro, é fácil. Vai sempre ter uma desilusão. Então, trabalha as desilusões e vai para o sacrário e fala assim: Senhor Jesus, estou aqui por você. Mas é que eu estou com raiva, eu estou desiludido, estou frustrado. Então, o Senhor me ensina, mostra, pelo Espírito Santo, me mostre onde é que eu errei. Por que eu estou sofrendo, então, desse jeito? Acho que eu não preciso sofrer, né? Eu posso trabalhar isso. Porque, geralmente, é alguma expectativa que criamos em relação ao externo. E aí o externo faz uma besteiragem. Mas aí o erro é dele, não pegue o erro para você.
Quem tinha que estar se sentindo culpado, com remorso, não fica. Mas espalha os erros. O que eu falei esses dias? Cuidado com aquele que dissemina os erros no próximo, porque aí esse próximo é que vai perder a fé, vai se desencaminhar e ele vai ser cobrado. Claro que vai ser cobrado, porque desencaminhou alguém. Ele perverteu. Ele também vai passar pela justiça. Você acha que Deus não está vendo isso? Então não compre os erros, os efeitos dos erros do próximo. Não se torne uma pessoa ruim. Eu e você não ganhamos nada. Falar a verdade. Pensa assim. Quando nós fazemos o bem, fazemos caridade, mesmo na dor, mesmo desiludido com a igreja, mesmo desiludido com membros da igreja, enfim, você sabe. Você também já passou por isso. Vai passar também. O que acontece? Dá vontade de chutar tudo, falar, não vou mais doar nada, eu não vou fazer o dízimo, eu não vou fazer tal coisa, não é isso? Eu vou sair de lá. Se por um primeiro momento isso for uma forma paliativa de te dar uma certa paz, um certo, tipo, vou me afastar melhor por um tempo, faz isso então, faça. Se é uma coisa que você viu, ficou horrorizado, tipo gente que passou a mão no dízimo lá da igreja. Isso é a coisa que eu mais ouço em qualquer igreja, evangélica, católica, não é só dízimo. Às vezes lá na venda do bazar, lá que era para ajudar a igreja, gente que passou a mão. Desculpa, tem. Sempre vai ter um ou outro, porque o pobre coitado é um miserável, gente. Rezemos por ele. Você não cai nisso, mas você não pode ser influenciado pelo erro alheio. Mas se por um lado você tem que se afastar um pouquinho, afasta um pouquinho, mas depois volta, tá? Volta, mas clamando para Deus, olha, não quero me tornar uma pessoa ruim, eu preciso ajudar o próximo, porque o que acontece? Quando uma pessoa faz um erro desse tamanho, de passar a mão, seja no alimento da pastoral social, seja no dinheiro da igreja, ou de algo aí da pastoral, os escândalos existem, sempre tu vai ouvir isso em algum lugar, né? Porque a pessoa caiu na tentação e se chafurdou na lama do pecado, né? Virou um porquinho. Aí a gente fica desiludido, não vou ajudar mais, não é isso? Não, negativo. Ou muda, ajuda outro local, transfere um pouco então, dá um tempo naquele, reze pela pessoa que errou, mas não pegue para você, não sofra aquilo que ela deveria sofrer. Porque chocou você. Tem também abuso sexual também, né? Então, chocou a você, certo? Mas que esse choque não seja para te tirar do caminho. Porque muitos se desencaminham, muitos perdem a vontade de estar ali na presença de Cristo, de participar da missa, porque pegou nojo de alguém. Aí você vê, não, a pessoa nem sofre. Claro, ela é coração duro. Ela precisa de nossas orações para conversão. Ela é que foi essa alma aí que Nossa Senhora de Fátima pediu para a gente rezar em cima. E que ninguém se esforça para rezar. Então faz o caminho reverso, meu irmão, minha irmã. Você que sofreu injustiça, alguém falou mal de você, alguém chegou e falou, você não pertence mais a essa igreja, sei lá, né? Expulsou. Acontece também. Pede a justiça de Deus, pede para Jesus acalmar teu coração. Pede para baixar a poeira. Vai abaixar. E se pelo menos você puder participar no banco da igreja, participa mesmo doendo o coração. Eu não contei que não foi no meu território paroquial, foi no vizinho aqui, um outro território, já tem anos já. Quer dizer, o que é? 4 anos? Um casal de uma pastoral, eu vou contar a fofoca, gente. É um território paroquial que sempre troca o padre porque lá é missão jesuítica. Lá é sempre jesuíta. Então, o padre não fica mais que 4 anos. Sempre assim. No máximo 5, entre 2 nessa faixa de tempo. Sempre troca. Nessa troca de padre, um casal de uma pastoral chegou para outro casal e falou, vocês estão expulsos, nós não queremos vocês aqui. Na cara dura. E eu ouvi, infelizmente é uma fofoca, ouvi de fonte, infelizmente fidedigna. E eu fiquei chocada, falei, meu Deus, por que um casal vai brigar com outro casal? Porque tem rivalidade, né? Aí quando o padre novo chegou e soube, porque teve gente que ficou super indignado, levou o caso, o padre chamou todo mundo, inclusive os casais envolvidos, falou, você que expulsou, você não tem poder para isso.
Aí chegou e falou, olha, vocês estão de volta, pelo amor de Deus, vocês voltam para a igreja. Aí o que o casal falou? A gente não volta mais aqui. E é um território que precisa de pessoas, precisa de voluntários, porque é uma comunidade que está envelhecendo. Ali não fica gente jovem. Eu sei porque eu saí daquela território paroquial. Por isso que eu não me adapto até hoje. Primeiro porque tem mudança de padre. E segundo porque já na minha época, da década de 80 para 90, já era uma comunidade de pessoas de idade, naquela época. Então, o negócio já é difícil. Lá rola uns esquemas de poder complicado. Gente que, por causa de um poderzinho desse tamanho aqui, briga, se engalfinha. E quando eu soube, eu falei, próprio daquela comunidade, né? Eu não tô tão. Estou chocada, porque nunca tinha visto isso, mas não tô tão chocada assim. Porque lá acontece muita coisa mesmo. Por isso que eu até me afasto para nem saber de tudo. Mas os negócios vêm, né? Então eu tô contando uma situação que aconteceu, pode acontecer, é chocante, mas a gente não pode comprar isso e não, eu não tô, eu aí virei evangélico. Não é assim. Você pode até não querer ficar na comunidade, mas exista por Jesus, porque se tem expulsão é porque então alguém está manifestando a glória de Deus, a presença da graça de não é, né, a presença da graça de Deus e está incomodando. Quantos fariseus, quantas vezes que a gente não se comporta como fariseu e saduceu, praticamente do anticristo, fazendo cocaragem lá com o próximo, na nossa comunidade. Eu também às vezes me coloco. Às vezes meu mau humor, eu já chego já com as pedras na mão já. Às vezes, tem domingo que eu já tô assim, armada que nem uma mulher das cavernas. Que eu já tô em trauma já. Então, para algumas pessoas, aí graças a Deus uma ou outra aparece e ainda bem, né? Aí eu não sou obrigada a ver algumas pessoas, então tá tudo bem e tal, mas ela lá e eu aqui no fundo da igreja, né? Então, mas eu penso assim, não, eu tenho que resistir porque eu tô por Cristo. Se troca padre, não troca padre, se a comunidade me aceita ou não me aceita, eu já, olha, sinceramente, eu tô por Jesus, né? Por enquanto ninguém chegou a falar pra mim, você tá expulsa da igreja. Aí eu vou ter que entornar o caldo, né? Mas se por causa da má criação dos outros, a risadinha feia de um e outro, olha, lamento, querida, querido. Eu não vou desistir da comunidade que eu tô agora, por causa que vocês se acham donos, porque no final vocês morrem, eu morro, vai mudar de casa, né? Porque a comunidade também envelhece. Não tô falando que tomar que morra, mas assim, todo mundo pode mudar de local, pode acontecer uma situação lá de morte mesmo, que você deixa de fazer parte da comunidade, e nós temos que rezar por você, pela sua alma. Então, tudo é transitório. Eu estou aqui, se é pra ficar aqui, eu vou ficar aqui. Pronto. Simples assim. Na minha cabeça tá resolvido, e vocês estão. E o povo vai ter que me engolir. Assim como eu tenho que engolir a má criação dos outros, né? Deus tenha piedade dessas pessoas, mas eu não vou mais comprar o erro dos outros. Quem tinha que sofrer era ela, mas um dia ela vai sofrer, porque um dia a justiça de Deus vai vir na vida terrestre e depois lá no juízo final. Pode escrever. Pode escrever. Pode escrever. Isso é para todos, para mim, para você e para quem te fez mal, para quem fez o bem vai receber o bem. Deus abençoe quem fez o bem. Tem pessoas que são muito gentis comigo também, então não posso ser tão injusta, né? Mas sempre tem uns craquinha lá que se acha muita coisa. E eu já falei, eu nunca vejo fazer adoração ao Santíssimo. Apesar que eu não tô indo tanto lá para fazer adoração, tô fazendo adoração às vezes aqui, às vezes ali, porque eu tô no caminho. Ou faço também online, né? Tem gente que transmite online aí no planeta inteiro. Para não chegar aqui no meu canal e eu falar, pessoa muito engraçada, né? Se acha muita coisa, participa de 15 mil pastoral, mas eu nunca vi ali dobrar o joelho na frente de Jesus sacramentado, fazer companhia para Jesus. Eu vejo outras pessoas. E são pessoas que às vezes nem participam de pastoral nenhuma. Mas tá lá todo dia. Um dia eu fiz essa experiência, um dia sim, um dia não, ali. E eu via uma moça do mercado, uma senhora que um dia abriu uma Bíblia gigante lá, tava com a cabeça encostada ajoelhada com a cabeça assim reclinada. Falei, meu Deus, o que será que aconteceu com essa senhora?
Mas dava pra ver que é da RCC, assim, porque tava com 2 Bíblias, um caderno pra anotar, e ali na frente de Jesus. Falei, nossa, Deus ajude essa pessoa. Um rapaz também que fica no silêncio rezando o terço. Tem um outro rapaz que é do apostolado, que uma hora tá aqui, outra hora tá lá no território paroquial. Deus mostra as pessoas que realmente sustentam o coração. São poucas. E às vezes nem participa exatamente da comunidade. Não é dizimista. Mas tá lá, rezando. Enquanto que outros arrota, mostra as costas, mas não tá lá rezando, né? Desculpa, gente. Trabalhar, ser voluntário é ótimo. Acho que tem mais é a obrigação de cuidar, zelar mesmo. Mas eu quero terminar dizendo, se você não sustenta a igreja onde você está, com oração, ou como diz minha amiga, dobrar o joelho e se humilhar para Jesus, você vai me desculpar aí, mas você não vai ser reconhecido por Jesus, não. Eu não te conheço. Imagina você chega lá no juízo final no seu juízo particular, chega lá, Jesus, eu trabalhei um monte, fiz pastel, vendi pastel, limpei o chão e não sei o quê. Não, eu não te conheço. Por quê? Porque não fez comunhão e oração com Jesus. Então pode criar vergonha na cara e fazer adoração. Aí acontecem umas coisas estranhas, sabe? Eu não vou mentir pra vocês. Aí acontecem umas coisas esquisitas. Mas aí não tem que entender que parece aquela história. Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Para quem não faz a oração, não entra em comunhão dessa forma, realmente acontece. Mas é um processo de limpeza, de purificação, e o demônio ou o mal, coloca assim, o mal tá tentando tirar você desse caminho novo que você está seguindo para você voltar ao que era antes. Porque é muito confortável para ele que você esteja na igreja, mas não está em comunhão em Cristo. Não é necessariamente, lógico, comunhão com a comunidade também, mas você não tem um começo de plena comunhão com o próprio Cristo Jesus. E eu não estou nem falando de Eucaristia. Às vezes a pessoa faz a comunhão todo domingo, mas não está em comunhão com Cristo, em oração. Isso é uma experiência pessoal, cada um tem que fazer. Pode ser que o padre vai falar, não, só rezar não vale nada. Ai, que nem eu falei, a minha função nem era essa de estar falando, tá? Tem gente com mais conhecimento, com mais certificado, com mais anos de estudo aí de teologia, disso, daquilo outro, que poderia estar falando. Aí, o que acontece? Tem que vir eu, essa pessoa aqui, para levar pedrada na cara. Não no plano virtual, né? Talvez no plano virtual, talvez. Mas levar pedrada na cara. Por quê? Porque as pessoas não falam. Aí eu tenho que falar, mesmo errado, mesmo fazendo fake news, tô aqui falando. Então faz o favor, você que já é de igreja, que acha que é muito entendido, faz o favor de disseminar Jesus de forma concreta. Concreta mesmo, tá? Eu tô parecendo aquele profeta Amós lá dos sicômoros. Pô, eu tava de boas lá, cuidando das ovelhas e plantando sicômoros, mas Jesus me chamou e eu tô aqui. E eu tenho que ouvir coisa do mestre da lei. Não, pega aqui esse dinheiro, volta pra tua terra e se vira, porque ninguém quer ouvir você. É o cidadão querendo expulsar a graça de Deus, né? Não é expulsar o profeta. Claro que o profeta, o Amós, estava incomodando. Mas o que acontece e repete sempre no Antigo Testamento? Quem está numa situação confortável, que está recebendo o dinheiro do povo, explorando todo mundo, não quer aceitar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é pura transformação. Aí você tem que obedecer à lei de Deus, você tem que obedecer à vontade de Deus, porque é o Espírito Santo que te faz tudo isso. Dá medo? Dá, mas o Espírito Santo também é fortaleza. Ele te dá o caminho para você suportar as dores, tribulações e dúvidas. E ele que faz proclamar que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Não existe outro meio, tá? Então, se você não quer fazer os 50 dias rumo a Pentecostes, desculpa falar, mas é problema seu. Porque você vai perder uma grande promessa. Aí não adianta fazer quaresma de São Miguel Arcanjo, de novena disso, daquele, aquele outro, que aí vai lá só ouvir as profecias lá dos pregador conhecido. Não vai adiantar. Por quê? Porque você não clama para o Espírito Santo habitar na sua casa, na sua vida, para transformar a sua vida. Você não quer ter a vida transformada. Você não quer fazer comunhão em Cristo Jesus. De verdade. Hipócrita. Tá? Então, realmente, o problema é seu. Porque quem faz a experiência com o Espírito Santo sempre vai estar clamando, vai estar pedindo de qualquer jeito. Aí parece que... Aí eu vou terminar com essa de Dom Henrique Soares. Essa coisa de seguir Jesus. Parece uma pinga. A gente chora, a gente sofre, a gente lamenta, se lamuria, mas no final nós é feliz, não é isso?
Por quê? Dom Henrique passou pela efusão do Espírito Santo. Só quem passou pela efusão sabe que uma pessoa que está falando influenciado, tomado pelo Espírito Santo. Não tem explicação. Você vê que a pessoa, não, peraí, a pessoa não está falando por ela. E tem diferença, hein? Tem pregador que fala por ele mesmo. Mas quando o pregador fala influenciado pelo Espírito Santo, naquele momento, a gente sabe. Quem já passou pela mão do Espírito Santo, já foi possuído, já foi, recebeu a graça, recebeu, nem que seja o dedinho ali, um pedaço da pluminha do Espírito Santo. Nós sabe quando a pessoa está com o Espírito Santo. Porque o discurso pode ser em outras palavras, mas a essência é a mesma. Tá? Então, cuidado. Cuidado com o que você segue, cuidado com as profecias que você ouve. E muda de vida, muda um aspecto. Tem muito auê por aí. Tem muito espírito imundo se passando por Espírito Santo. Mas na hora que você clama, você sempre quer mais. E não adianta tomar chá preto, santo daime, que não vai vir o Espírito Santo. Aí vai vir espírito imundo. Aí você vai dar uma de Saul. Problema seu também, porque Saul viu o que aconteceu, né? Ou você é Pedro ou Judas, errou, mas um seguiu a vida e o outro se matou por remorso, ou você é Saul ou rei Davi, que mesmo os dois pecando gravemente, rei Davi peca lá com Batseba, né? Mata ainda o principal general dele, mas um caiu em desgraça, os dois receberam a efusão do Espírito Santo, os dois foram templo do Espírito Santo, mas um caiu em desgraça com a família inteira. Davi teve suas desgraceiras com os filhos lá, mas ainda foi sempre lembrado como servo fiel de Deus, foi repreendido porque ele tomou a esposa de uma pessoa fiel a ele, em vez de falar a verdade. Urias, me dá tua mulher. Você acha que Urias não ia dar a mulher dele? Claro que ia dar. Ele tinha mais adoração a Davi do que da mulher. Mas o que o Davi fez? Assassinou ele no meio do campo da batalha. Deixou largado, principal e fiel escudeiro. Isso é grave. Deus sabe que foi grave. E mesmo assim, Deus perdoou, mas teve consequências. É só ler. Até vai ter lá a novela, né? Tem a consequência. Ele perde um filho. Mas ele se arrependeu, né? Teve as consequências futuras, né? Problemas com os filhos, com a relação à questão do trono e tal. Mas ele suportou tudo. Não foi? Então presta atenção. Tem dois caminhos. Ou você é Pedro ou é Judas, ou você é rei Saul ou rei Davi. Presta atenção. Tá? Pitaco longo, né? Um abraço a todos. Vai clamando aí para ter o Espírito Santo. Pode ser que você não receba em domingo de Pentecostes, mas talvez você receba esse ano. Não é uma beleza? Você precisa convidar o Espírito Santo. Você precisa convidar Jesus a entrar em casa. Você precisa convidar a Sagrada Família para estar com você. Senão não adianta. Não vai ter reza forte, não. Não vai ter oração dos outros para você, não. É você com Jesus. Um abraço a todos, uma feliz Páscoa. Conversão ainda tá na linha de frente, tá? Mudança de atitude, de vida, né? Faz favor. Paz e bem.